Olá pessoal, para você que está chegando hoje no canal e não me conhece, eu sou a Lisa Mori. E lembrando que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, fique por dentro dos próximos dias, dê seu joinha, dê seu comentário, deixe também uma sugestão de vídeo que para mim é muito importante. Postei alguns dias atrás fazendo um pão no Instagram. Continuando, alguns dias atrás eu postei no Instagram, nos stories, que eu estava fazendo um pão aqui em casa. Então, algumas pessoas ficaram me pedindo para poder dar receita do pão, como que você faz esse pão, como que você faz esse pão, Lisa. Então, hoje eu decidi fazer esse pão para vocês. É um pão de sal, uma bisnaga. Então, vamos lá ao vídeo de hoje. Vamos para a receita do nosso pão. Mais ou menos 350 ml de água morna, farinha de trigo, 500 gramas de farinha de trigo, uma colher de café de sal. Eu sou muito chata com sal, gente, então eu utilizo uma colherzinha de café de sal. Essa aqui é uma colherzinha de chá, aquela ali é de café. Então, eu utilizo aquela ali. Então, você coloca o sal a gosto. Quem gosta de muito sal, quem gosta de pouco sal. Eu não gosto de muito sal, então eu coloco aquela colherzinha ali. Você pode colocar um pouquinho a mais, se você quiser, tá? E um pacotinho de fermento para pão. Esse aqui tem 7 gramas. Olha, tem 7 gramas. A minha mãe no Brasil faz com um de 10 gramas. Dá certo também, tá? Então, é um pacotinho, né? As receitas sempre é um pacotinho de fermento. Então, o meu pacotinho tem 7 gramas e dá super certo também. Um pacotinho de fermento para pão. Esse meu pacotinho, ele indica que esse sachê é para ser utilizado em uma receita de 500 gramas de farinha. Tá aqui escrito em francês, ó. Para 500 gramas de farinha. Então, esse pacotinho é de 7 gramas. Eu tenho outro também aqui, que eu também utilizo para pão, é 7 gramas. Eu utilizo sempre um pacotinho para poder fazer a minha receita de pão com 500 gramas de farinha de trigo. Esses são os ingredientes. Então, os ingredientes para o pão são isso aqui, ó, 350 mais ou menos de água morna, um sachê de fermento para pão, 500 gramas de farinha de trigo e uma colherzinha de café de sal. Se você quiser botar um pouquinho a mais, lembrando, você coloca um pouquinho a mais. Mas eu não gosto muito de sal, então eu coloco aquilo ali, tá? Você pega a água, despeja na vasilha, pega o fermento, coloca lá e dissolve. Dissolve o fermento lá dentro da água morna. Tá, gente? Ela vai dissolvendo o fermento lá dentro. Dissolveu o fermento? Depois só jogar a farinha dentro. Vou levantar para vocês verem como é que fica. Fica assim, ó. Só jogar mesmo dentro a farinha. E depois joga o sal por cima da farinha assim mesmo, tá? O sal não pode ter contato logo de imediato com o fermento. Por isso que jogo o sal assim por cima da farinha de trigo. Depois é só vocês misturarem assim, olha. Com cuidado, o sal na farinha. Depois que fez isso, pode misturar tudo. Aí vocês misturam. Aí vai misturando, tá? Dá uma misturada. Olha como que fica a massa. Depois que eu dou essa misturada, eu coloco para bater na batedeira. Depois que eu dou uma misturada boa e eu coloco na batedeira, eu deixo batendo de 3 a 5 minutos na batedeira. Depende do meu dia, depende do meu humor. Aí eu coloco lá de 3 a 5 minutos. Não menos que isso, 3, 4 minutos, até 5 minutos batendo na batedeira.
forma para fazer o pão, para colocar o pão. Então essa é a forma que eu utilizo, tá? Com papel manteiga. O pão tá aqui. Então aqui tá o pão. Eu divido esse pão em duas bisnagas. Então para soltar de dentro da forma, eu pego um pouco de farinha e coloco aqui assim dos lados, tá? Assim nos cantinhos. Um punhadinho, gente. Vou colocar aqui pra vocês embaixo. Vou tentar colocar embaixo, calma aí. Aí eu solto o pão da forma, tá? Eu coloco a farinha aqui nesses cantinhos, tá, gente? Pra poder soltar ela da forma. E eu vou dividir essa bola em duas. Dou uma torcidinha. Assim, e coloco lá na forma. Tiro o outro também. Se ele ficar grudando, gente, vocês colocam um pouquinho de farinha, um punhadinho assim, gente, de farinha no pão e ao redor. Um punhadinho. Que aí ele se solta, ó. Um punhadinho ali. Um punhadinho que ficou embaixo. Dou uma torcidinha. Uma torcidinha e coloco ele lá, na forma. Difícil, hein, gente? Vou colocar aqui pra vocês darem uma olhadinha nele. Na forma. Como que eles ficaram. Então, aí está o pão. Vou mostrar pra vocês de frente. Aqui estão minhas duas bisnagas, olha. Ele vai inchar. Dependendo se ele for inchando, gente, muito, saindo fora da tua forma, vocês dão uma empurradinha, bota pra cima, vai colocando ele pra cima. Aqui o meu, às vezes, fazia isso, mas agora eu coloco papel manteiga, então ele se acomoda bem ali, ele não sai muito dali, não. Então, aqui está o pão. Como que fica a suja de farinha. Eu deixo o pão descansando por cerca, mais ou menos, de 20 minutos. Ele fica descansando, ele vai crescer assim. E eu coloco depois no forno pré-aquecido, tá? 220 graus. E depois de uns 10 minutinhos, 20 minutinhos, quando ele começa a já ficar moreninho, baixo um pouco o forno para 190 mais ou menos, tá? Para poder ele não ficar muito dura a casca depois. E uma coisa importante que quando eu coloco no forno, embaixo eu coloco sempre essa tigelinha aqui com água. Então você coloca lá a tigelinha com uma aguinha. Aí você coloca lá a sua tigelinha com água, seu negocinho com água embaixo. O que você tiver, né? Que possa ir o fogo com água embaixo, você coloca. Ele não vai deixar o seu pão ficar seco e vai deixar seu pão crocante. Então, isso é o que o maridão fala. Então, é assim que a gente faz aqui em casa. Eu não sou padeira, nem o maridão também não é, mas o maridão gosta de fazer MasterChef. Então, ele que me ensinou a fazer esse pão. Nessa quarentena que a gente está ficando aí, nesse estado de emergência que está a Suíça. Então, para evitar o máximo de sair de casa, nem poder comprar pão na padaria. Então, aí eu comecei a fazer o pão, porque quem faz o pão aqui em casa é o maridão. Mas agora, depois disso tudo que está acontecendo, aí para ter que comprar pão, acabou o pão, vai lá comprar pão. Então, passei a fazer pão em casa. Até engordei, gente. Aí, forninho do forno quentinho é minha perdição. Eu adoro pão quente com a manteiga derretida. Olha, o pão tá ali dentro já. Eu esqueci de filmar antes, gente, olha. Ele começa a cair um pouquinho ali. Você só levanta ele assim pra cima do pão, tá? Ó. Coloca pra cima. Assim. O outro não vou mexer, não. O outro tá bonitinho ali. Esse aqui sempre cai porque esse aqui termina aqui, ele não levanta assim. E eu coloco sempre pulando um para poder não grudar. Para os dois não fazerem um bolo ali, né?
Aí esse aqui sempre cai um pouquinho, porque ali não tem aquela ondinha assim. Agora eu vou tirar dentro do forno e eu vou colocar meu forno para aquecer, porque eu coloquei ele aqui dentro para poder ele descansar, né? Para a massa descansar. Agora eu vou tirar e vou colocar o forno a 220 mais ou menos aqui e deixar pré-aquecido algum tempinho, tá? O forno não está quente, eu coloquei no forno só porque eu estava ocupada na cozinha fazendo outras coisas e não tinha espaço para colocar o pão. Então eu coloquei o pão para descansar dentro do forno, ok? Agora eu vou tirar e colocar o forno para poder esquentar, porque o forno está desligado. Aqui é a luz do forno, olha. Vou desligar aqui a luz, ó. Desliguei. Então ali é a luz do forno. Pronto, coloquei agora o pão lá dentro. Agora são 18h34. E o pão, como que já está. Deixei uns 10 minutos, dá 220. Depois eu baixei para 180. Pois então, aqui está o pão. Aqui ficou aquele biquinho que eu fiquei levantando ele e colocando pra cima. Então, ele ficou aqui assim, olha, todo briscadinho. Esse era o outro que tinha... Tá quente, acabei de tirar do forno agora. Por isso que eu coloco o papel, olha, porque aí tá quente, mas ele não gruda muito no papel, ó. Ai, ele não gruda. Deixa eu pegar aqui com... Já tá rindo. Pegar com a minha luva. Minha luva toda suja de farinha, gente. Eu não consigo pegar com a luva, olha. Assim, peguei, olha. Como que ele ficou lindo. Vou abrir pra vocês. Dar uma cortadinha em um pra vocês verem. Cortei, pensei que dava pra... que estava filmando, mas não estava. Saiu muita fumacinha aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Vou cortar um outro pedaço ali. Eu quero que vocês vejam a fumacinha saindo. Ai, tá quente. Ai. Não sei se dá pra vocês verem a fumacinha saindo, gente. Espero que sim. Passa manteiga aqui nele, gente. Manteiga derretendo. Ó, manteiga derrete, de tão quentinho que ele tá. Esse aqui tá derretendo. Bom, né, Alicia? Muito bom, gente. Quer uma? Sim. Então vamos comer o pãozinho pra eles verem. Ó, tá quente na boca. Tá quente? Muito bom, né? Muito bom, gente. Então não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Curtir esse vídeo, deixar seu comentário, deixar uma sugestão de vídeo também. Estou no Instagram, @LisaMora, vida na Suíça. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Ó, tão bom. Eu espero de fazer o vídeo.